Bom dia, pessoal. Meu nome é Laís. Eu não pude me apresentar aqui na primeira aula porque eu não estou disponível no horário para assistir as aulas de forma síncrona, então eu acabo assistindo somente depois da gravação, tá? Eu sou engenheira sanitarista e ambiental. Atualmente eu estou no segundo semestre do mestrado no PPG-AMB e hoje eu vou apresentar para vocês a metodologia da microscopia eletrônica de varredura e um estudo de caso. A microscopia eletrônica de varredura normalmente é empregada para produzir imagens de alta resolução e amplificação da superfície de alguma amostra. Essas imagens que são criadas, elas têm uma aparência tridimensional e são bastante úteis para avaliar a estrutura superficial daquilo que se quer estudar. Então, a microscopia eletrônica de varredura é uma técnica bem avançada e que ela permite alcançar aumentos bem superiores ao do microscópio comum, que é o microscópio óptico, né? Que acaba ficando normalmente restrita no aumento de 2.000 vezes. E agora, dependendo do material na microscopia de varredura, é possível atingir até 900.000 vezes. Mas para análise de materiais comuns, assim, normalmente, pelos estudos que eu vi, o aumento fica na ordem de 10.000 vezes, assim, no máximo, né? Depende muito do que se quer analisar, né? Então, essa técnica de varredura, ela permite estudar a superfície de diversos materiais, como já tinha dito, porque ela avalia essa microestrutura, as propriedades, os defeitos, para os diferentes tipos de amostra, né? Então, outra característica bastante importante desse aparelho é que ele permite pequenos aumentos com uma grande profundidade de foco, o que é extremamente útil, né? Porque a imagem eletrônica complementa todas aquelas outras informações que às vezes a gente já tem pelo microscópio óptico, né? É uma qualidade muito boa. Falando um pouco sobre o microscópio eletrônico de varredura em si, né, o chamado MEV, ele é um instrumento que se tornou bastante essencial para muitas áreas, principalmente geologia, ciência, engenharia de materiais usa bastante também. Então a gente sabe que o desenvolvimento de novos materiais tem exigido um número de informações bastante detalhado e com características microestruturais, né? E que só vão ser possíveis de observação através do MEV. Esses microscópios eletrônicos de varredura, eles são capazes, depois eu vou comentar novamente, mas eles são capazes de fornecer imagens com uma alta resolução da superfície daquela amostra, e isso incluindo também materiais orgânicos e inorgânicos, outros também biológicos, que nem células e tecidos, então ele é bastante amplo. E só para complementar também como uma curiosidade que eu fiquei meio abismada, assim, que o primeiro trabalho foi reconhecido, descrevendo, né, a utilização do MEV, foi em 1935. Então a gente fala de uma alta tecnologia, de um aumento imenso, assim, mas eu imaginava pelo menos que fosse algo bem mais recente, essa tecnologia, por ser algo tão grandioso, mas não. Já tem aí quase 90 anos, né, que está sendo utilizado. E, e mesmo assim, para a época, né, era. Hoje em dia já é um avanço tecnológico muito bom, né, mas para a época era ainda mais, né. Algumas vantagens, tá, em utilizar esse microscópio eletrônico de varredura em comparação com outros tipos, tá? Primeiramente, a alta resolução que ele possui. Esse tipo de microscópio é capaz de fornecer imagens de alta resolução, com detalhes finos, né, da superfície da amostra, muitas vezes em escala nanométrica, imagina, é realmente muito incrível e acaba se tornando muito, muito útil para análise de materiais e estruturas que tenham uma escala muito pequena, né? Outra vantagem é que ele possui uma ampla gama de ampliação, pode ampliar essa amostra em alguns milhares e até milhares de vezes, né?
Então, isso permite observar os detalhes da superfície em diferentes escalas de uma forma muito fácil. Também o microscópio possui uma alta profundidade de foco, que isso permite visualizar os detalhes da amostra em diferentes planos de profundidade. Outra vantagem também é que ele é muito versátil, já que pode ser usado para analisar uma ampla gama de amostras, desde materiais inorgânicos até, como já tinha dito, materiais biológicos mais complexos, né? Esse microscópio tem uma ótima capacidade de análise de materiais, então ele acaba sendo utilizado para análise química, também microanálise dessas amostras, fornece informações detalhadas sobre a composição química e também de outras estruturas, né? E por fim, a última vantagem, né, das principais, é que ele não é destrutivo. O que significa isso, né? Essa amostra ela não é alterada ou danificada durante a análise. Então, isso permite com que essa mesma amostra depois seja analisada novamente para outros experimentos ou outras técnicas, caso seja necessário, né? Além disso, como principal componente do MEV, se tem uma coluna óptico-eletrônica que chamam, que ela é adaptada a uma câmara com porta-amostra. Ela tem também um sistema eletrônico, detectores e um sistema de vácuo. Aí vamos falar um pouco sobre a metodologia em si desse microscópio, tá? Ele é um tipo de microscopia que tem um feixe de elétrons que vai varrer toda a superfície da amostra. Isso vai acabar interagindo com a matéria que está em estudo e vai gerar diferentes tipos de sinais que podem oferecer as informações sobre, por exemplo, morfologia, composição química e outras coisas, né? Então, o funcionamento desse ensaio, ele ocorre por conta dessa relação dos elétrons com a matéria. Aí o microscópio tem tipo é um detector que vai analisar essas energias dos elétrons durante essa interação com a superfície e vai gerar imagens com alta definição. Aí ainda sobre essas imagens também elas podem ser de duas formas, através dos elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados. Essas imagens geradas pelos elétrons secundários, elas possuem uma baixa energia e são formadas através da excitação dos elétrons na camada e pelo feixe de elétrons também. E aí já no outro caso dos elétrons retroespalhados, que tem alta energia, a imagem que é fornecida tem diferentes informações, porque além do contraste em função do relevo, tem também como obter esse contraste em função do número atômico dos elementos, né, que estão presentes naquela amostra. Daí possui tipo umas regiões mais claras e aí acabam representando esses elementos químicos que são mais pesados. Então são dois tipos de imagens que podem ser representadas, né, podem ser geradas. Sobre, então, o estudo de caso que eu escolhi, tá? Foi esse trabalho do Mário e do Joel, que são da USP. Ele tem o título de MEV como ferramenta na determinação de sais formados em uma lagoa salina no Pantanal. Esse trabalho, então, ele foi um estudo de sais formados em uma lagoa salina que é localizada lá no Pantanal. É uma região que eles chamam, uma sub-região, acho que eles chamam de Nhecolândia. E o objetivo desse trabalho foi caracterizar os sais que foram coletados na borda de uma das salinas e fornecendo dados que fossem auxiliar no entendimento do ambiente ali, químico, geoquímico, da formação desses sais. Então, para tudo isso, foi utilizado o microscópio de varredura para analisar a morfologia, tá, dos sais. A preparação das amostras deles envolveu uma fixação do sedimento fino em suportes metálicos para o MEV. Aí depois eles fizeram um recobrimento dessas amostras com uma outra película metálica de ouro e que daí favorecia a resolução das
eletromicrografias, que chamam, que são as imagens, né? Então, quando eu falar eletromicrografia, é a imagem que eles usam essa nomenclatura. De repente, é mais correta para microscópio, né? Não tenho certeza, mas acredito que sim. Então, com isso, os sinais de interesse, eles são compostos por elétrons secundários, elétrons retroespalhados e também por raio-x. Então, os elétrons secundários originam, que nem eu já tinha dito antes, imagens de alta resolução. Os elétrons retroespalhados formam imagem de contraste com o número atômico. E os raios-x, eles são captados por uma espectrometria por energia dispersiva que é acoplada no microscópio. Daí acabam gerando espectrogramas que determinam a composição química dos sais. Sobre os resultados, tá? As principais características dos sedimentos foram determinadas a partir da análise de eletromicrografia. Então, como resultado, eles viram que as amostras coletadas eram compostas por sedimentos arenosos finos de origem fluvial e eólica, que são componentes do substrato da lagoa salina. E com o microscópio, eles determinaram que os sedimentos eram formados por grãos de quartzo, que eram bem selecionados. Eles também definiram como subarredondados quer dizer, de subarredondados até arredondados, né? E de baixa esfericidade. A partir de agora eu vou mostrar algumas imagens que foram retiradas desse estudo. Ele foi bem completo, tinha diversos tipos de imagem que foram detectadas lá no microscópio. Então vou mostrar para vocês verem o quanto ele pode ser ampliado e o quanto foi ampliado no caso aí que o Mário e o Joel escolheram, tá? Essa eletromicrografia, ela tem um aumento de 250 vezes. Ali na seta 1 dá para ver a presença de uma estrutura côncava, formada pela deposição dos sais, de morfologia alongada, que eles chamam. E na seta 2 dá para ver os grãos de quartzo envolvidos pela matriz de sais. E assim eles foram identificando. Aqui, nessa eletromicrografia, tem um aumento de 650 e ela mostra uma imagem geral do sedimento com os grãos mais grossos e subarredondados envolvidos por um aglomerado de cristal mais fino. Aqui nessa imagem já é um aumento de 750 vezes. Podem ver que a cada imagem a gente vai aumentando, tá? E dá para ver a deposição dos sais, onde os cristais originaram uma estrutura côncava também, com um padrão, eles chamam de fibrorradiado dos sais. Aqui no slide 12, essa eletromicrografia tem um aumento de 1000 vezes. Ela mostra os cristais de sais que são desenvolvidos em cima e também no entorno do grão de quartzo, ali na seta 1. Agora, com um aumento de 1250 vezes, mostra um grão mais grosso, subarredondado também, tem um formato bem irregular. Ele também é bem corroído. Isso tudo acontece devido à dissolução química, né? Que com o tempo vai alterando o formato do grão. Essa imagem aqui agora, ela tem um aumento de 2000 vezes. Ela já exibe um arranjo geral dos sais, que aqui tem cristais de morfologias variadas, tá? Daí eles ficam aglomerados e em cada uma dessas setas tem as principais morfologias que foram identificadas nesses cristais. Por fim, o maior aumento desse estudo utilizado por eles foi de 8000 vezes, que é nessa imagem, e mostra um sal envolvido ali por um aglomerado, né? Aí, então, através da... Essa é uma foto, como vocês podem ver, tem ali a caneta, o caderno, né? Foi uma foto ali na beira
na beira desse lugar que eles retiraram, foi o local de amostragem, né? E através da utilização do microscópio, foi possível então eles fazerem essa caracterização dos sais, quanto à morfologia, quanto à química, tudo em relação a esses grãos de quartzo. Além disso, também, essa elevada salinidade indicava uma alta concentração de soluto, que isso era favorável à precipitação química dos sais, e aí tudo isso eles foram detectando de acordo com o que era visto no MEV, né? Então, por isso que os sais são formados num período mais seco, com uma época de maior precipitação. Daí esses sais são associados a algumas algas e contribuem para a impermeabilização das salinas, que eles chamam, né? Em relação ao nível do lençol freático. E daí assim vão favorecendo a precipitação desses sais, né? Aqui eu já tinha falado antes, né? Que os sais são formados num período mais seco. Então tá certo, pessoal. Qualquer dúvida sobre o meu trabalho, podem me chamar para conversar. Eu fico bem à disposição, tanto ali no Whats como por e-mail, como vocês acharem melhor, tá? Porque eu não vou estar disponível no horário da aula, mas fiquem à vontade para me mandar mensagem sempre que precisar, tá? Obrigada pela atenção, até mais.